Quando foi a última vez que você se permitiu ocupar espaço de verdade? Não o espaço que te deram, o espaço que é seu. Eu não estou falando de promoção ou um projeto que foi aprovado. Eu estou falando de algo mais preciso. Aquele momento em que você para de calibrar a sua voz pelo que o ambiente segura, pelo que o ambiente aguenta, e fala com a voz que você tem. Aquele momento em que você para de gerenciar o quanto de si mesma você vai mostrar e simplesmente se mostra. Eu trago esse tema porque, enquanto nós tentamos eliminar a sombra, ao invés de integrá-la, nós continuamos esperando estar prontas para construir a narrativa que queremos viver. E essa hora nunca chega. Bem-vindo ao episódio 5 da série A Sombra como Sabotador da Autorrealização Feminina. Eu sou Ana Paula, jornalista, professora e editora aqui da Casa Crisálida. Hoje a gente entra no ponto mais transformador de tudo que construímos até aqui: a coragem de ser grande. Quando Jung descreveu a sombra, ele não idealizava que ela fosse eliminada. Ele propôs que ela fosse integrada. E isso faz toda a diferença. Eliminar a sombra é uma fantasia e tudo que rejeitamos em nós mesmas não desaparece quando a gente ignora. Pelo contrário, fica mais denso, mais urgente e encontra uma forma mais criativa até de aparecer. A mulher que tenta apagar a sua insegurança vira perfeccionista. A que tenta eliminar a sua raiva vira passivo-agressiva. E a que tenta erradicar o medo de não ser suficiente vira workaholic, viciada em trabalho. Integrar é diferente. Integrar é olhar para o que estava no escuro, dar forma, nomear o que estava sem nome e descobrir que aquilo que parecia obstáculo contém uma energia dentro de si que é capaz de mover. E foi isso que Nise da Silveira passou a vida observando e demonstrando. Na época, ela foi ridicularizada, isolada dentro da própria instituição e tratada como excêntrica por uma psiquiatria que queria controlar e não compreender. E o que ela observou e encontrou? Que quando os pacientes tinham um meio de dar forma ao que estava dentro deles, ao que estava lá no escuro, ao que a linguagem comum não alcançava, algo se organizava, se tornava viável, se tornava trabalhável. Nise chama isso de abrigo das imagens, a obra como um lugar onde o que estava fragmentado ganha contorno. Agora, aplica isso para além do contexto clínico. Pensa numa mulher que quer escrever, mas não escreve, que quer gravar, mas não grava, que tem algo a dizer, mas continua em silêncio. O que ela está evitando não é o trabalho em si, é o encontro com o que vai aparecer quando ela criar de verdade. A expressão criativa, seja escrever, gravar, falar, publicar, pintar, não é só comunicação, é integração. É o ato de dar forma ao que estava no escuro e descobrir que você sobrevive a isso. Se você ainda não conhece o trabalho de Nise da Silveira, eu deixo na descrição aqui do vídeo a indicação do documentário Nise, O Coração da Loucura, de 2015. Vai lá e assiste. Ele vai mudar algumas coisas dentro de você. Mas como distinguir o medo que paralisa do medo que chama para a ação? Tara Moore, uma educadora e autora do programa de liderança feminina Playing Big, que em português seria Ouse Crescer, encontrou essa distinção em duas palavras em hebraico que não tem equivalente exato em português. Uma palavra é pachad, o medo projetado, aquele medo que vive na imaginação, nas catástrofes que a gente constrói antes de qualquer coisa acontecer. Então é quando a gente pensa assim:
E se criticarem? E se não for bom o suficiente? E se eu me expuser e não der certo? É o medo da sombra operando, alimentado pela vergonha, pela herança coletiva, pelo instinto que a gente aprendeu, dizendo que visibilidade tem custo, tem preço. A outra palavra é ira. Ira é diferente. É o medo que aparece diante de uma coisa grandiosa, diante de algo que te chama para além do que você já conhece de si mesma. É aquele frio na barriga antes de publicar um material importante, é o tremor antes de uma conversa que pode mudar o jogo, é a vertigem de estar exatamente no lugar certo, fazendo aquilo que você veio ao mundo para fazer. Ou seja, ira não é sinal de perigo, é sinal de grandeza. Caramor diz que a mulher que aprende a distinguir os dois para de deixar o pachá de se passar por sabedoria e começa a reconhecer o ira como bússola. Qual dos dois é o medo que você sente quando está prestes a publicar, a aparecer, a ocupar o seu espaço? Conceição Evaristo deu nome a algo que Nise demonstrou na prática: a escrevivência. A escrita que nasce da vida vivida, que traz para a palavra o que esteve no silêncio, que transforma experiência em presença real no mundo. Para Conceição, escrever não é apenas expressão, é existência. É ocupar um espaço que o silêncio histórico havia negado. E é aqui que integração da sombra e da autorrealização se encontram de forma mais concreta. Quando você cria a partir do que você viveu, ou seja, quando você publica, fala, aparece, a partir do que é genuinamente seu, você não está apenas se comunicando, você está existindo de uma forma que você não existia antes. A sombra não some, ela se torna parte da obra. Antes de terminar, eu quero deixar com você a seguinte pergunta: o que você criaria sabendo que a sua sombra não vai embora, mas que ela pode se tornar o material mais honesto do seu trabalho? No próximo vídeo, o último episódio dessa série, hein? A gente vai sintetizar tudo que falamos até agora. O que viver com autenticidade exige na prática, o que muda quando você para de esperar estar pronta e simplesmente entra em ação. Se você tem acompanhado toda a série, obrigada! 5 episódios é bastante coisa e significa que algo aqui bateu aí. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outras mulheres que possam querer participar dessa conversa. E se você está chegando agora, eu vou deixar o card do primeiro episódio aqui na tela e o link para os vídeos da playlist na descrição abaixo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!